Nação palmeirense, né? Palmeiras venceu o clássico, né? 2-0, poderia ter sido mais. E a mídia de todo o Brasil fazendo elogios merecidos ao Palmeiras, né? O Palmeiras jogou muita bola, né? Felipe Antso jogou muita bola, até Paulinho, pessoal. Eu não esperava Paulinho entrar no segundo tempo e jogar, né? Ser participativo como ele foi, né? Entrou, foi participativo, teve lance ali de chutado fora da área que a bola passou raspando a trave. Teve uma infiltração pelo meio onde ele deu o drible e saiu na cara do gol. Então a expectativa do torcedor palmeirense é pela volta, né? Pelo que ele continue jogando esse futebol que com certeza, consequentemente, vai ser titular, né? Ao lado ali de Vitor Roque, de Estevão, de Felipe Antso, que mais uma vez uma grande atuação. Pessoal, o Palmeiras está crescendo na hora certa. Isso aí não tem como esconder. Vamos ver o que a mídia fala aí. No final do vídeo deixa a minha opinião. Créditos do vídeo é o canal Mesa Redonda, o link está aqui na descrição. Vamos acompanhar. No final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. A vida nem o preço do dólar e parabéns para você, Abel, para o seu Palmeiras ganhou um jogo importante e todo mundo me perguntando, né, desde ontem, quero ver como é que vai estar o boa noite do Paulo Sérgio, ele sempre, o Corinthians naquela arrancada, o Corinthians veio numa arrancada bonita, né, aí toda boa noite do Paulo Sérgio, ele lá, aquele sorriso e tal, no primeiro boa noite dele, pessoal, quero ver o Paulo Sérgio amanhã no Mesa, chegou o momento, fecha no Paulo Sérgio, como é que você está hoje, Paulinho, deixa eu ver. Olha, Paulinho. Não é pra rir, né, Paulo? Tá tirando o Emiliano, né? Falar que é normal. Normal é o Corinthians jogar do jeito que jogou. Primeiro tempo, passivo. Os gols, ninguém pra dar um bote. Palmeiras dominando. E é muito feio, muito feio. Esse Corinthians aí ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Pelo menos se perde na raça, perde lutando, beleza. Mas um segundo tempo foi um chute e gol. Primeiro... O jogo inteiro. Nem lembro. 2 chutes em gols. Um só. Sem motivo para sorrir. Sem motivo para sorrir. Inclusive, não pode falar, é normal o time do Palmeiras. Normal não é normal quando jogar do jeito que jogou. Os zagueiros passando a bola para... André Ramalho e Kaká passando a bola um pro outro jogador. E aí, não dá. Se não dá esse Corinthians, não dá. A gente vai se aprofundar no clássico, mas a expectativa do outro lado. Se o Paulo tá com essa cara brava, então hoje quem vai dar aquele sorriso pra gente, com certeza, é Alex Miller, não é? Alex Miller. Alex, Palmeiras venceu, Alex. Por que essa cara de bravo? O que aconteceu? Frustrante, né? Como? Palmeiras 2-0, líder do campeonato. Desculpa, eu tenho o direito de achar frustrante. O quê? Cara... Era a chance do Palmeiras meter 5, 6, 7 no Corinthians e ganhou só de 2-0. Tá tirando onda. Só 2-0? Era um jogo pra massacrar, cara. E pior que é verdade. Porra, O pior que é verdade. meu. Foi nessa linha. 2-0 só, meu. 2-0 foi pouco. O Corinthians deu um único chute a gol. Vamos deixar todo mundo à vontade para falar do jogo e a gente vai esmiuçar lance a lance e colocar as principais entrevistas daquilo que falaram os personagens. Mas antes, Danilo, o Chico já pediu a palavra. Só complementar. Pois não, Chico. O seguinte, Paulinho, não chora. Não dá bola porque o Alex fala. Porque eles simplesmente ganharam o jogo errado. Eles tinham que ganhar a decisão do Campeonato Paulista. E não conseguiram. Agora ficar jogando cabeça de galinha, cabeça da véia. Vai dormindo nesse barulho, seu Chico Lang. Vai dormindo nesse barulho com o Paulista aí. Tranquilo. Paulista é uma coisa, o campeonato é outra. Era o único que dava pro Corinthians ganhar, né, Chico? Rodada no Campeonato Brasileiro. Não é para descabelar, não. Não é para descabelar, mas a gente vai entrar com detalhes. Eu quero a opinião do Danilo, que conhece muito bem o que é um Corinthians e Palmeiras. Já ganhou o clássico, já perdeu o clássico e sabe que clássico não é muito para se jogar, né? Para se competir e para se ganhar. E o Corinthians deu um chute a gol aos 46 do segundo tempo. É muito pouco, né, Danilo? Um clássico, ainda mais agora, né? Que era a chance do Palmeiras dar a volta por cima num jogo desse aí. Eu acho que 20 minutos foi meio que atropelado, né? Então, a hora que tomou o segundo gol ali, eu falei, do jeito, se continuar desse jeito e não melhorar, vai tomar mais. O jogo ficou, acho que todo mundo olhou desse jeito, né? Porque 20 minutos, 2-0, a pressão que mas saiu barato, viu? Pelo que foi, o Corinthians tem que jogar mais, né? No clássico, se ficar só defendendo, criou muito pouco, né? Eu achei bom a escalação ali com o Breno também. O Breno Bidon jogou comigo já como 10 também, esse cara flutua. Achei que foi um jogo bastante igual, mas é igual o Alex falou, era perigoso, era jogo para ter perdido demais. No primeiro jogo da final do Paulista, seu Chico Lang, o Corinthians deu um chute a gol e fez um gol
com o Yuri. Isso é importante a gente lembrar. Ok, foi 100% Mas lá. quem estava no gol, por favor, quem estava no gol? O Hugo. Hugo Souza, né? É isso. Não era o Donelli. Ah, você quer dizer que quer dizer que o Donelli teve culpa? Eu não Há concordo. controvérsia. Não, Nós vamos lance a lance. Não, então peraí. vamos. Se não é o Donelli, o Palmeiras metia 4, 5. isso aí. A gente vai lance a lance. Você eu quero... deve estar feliz com o Donelli no gol do Corinthians. Não, ele não teve culpa nenhuma, Chico. Chicão, você sabe que você é meu parceiro, mas eu sou contra você. Donelli muito bem. Então vamos lá. Donelli, Bidon, Martins, foram os caras aí que se salvaram. Foram os caras que se salvaram. Donelli salvou, Chico. O Donelli tomou 2 gols que, se fosse o Hugo, não tomaria. Não tem essa, não. Esquece. A gente vai chegar lance a lance. Então, vamos começar. Estevão, Vitor Roque jogando junto ali. Você acha que eu acho que se ele começar com o Flaco Lopes centralizado e o Paulinho e o Estevão, eu acho que o resultado virá mais rápido, positivo. Porque o Paulinho, ele dá muita opção pro time, né? Pode ver que ele estava no meio. É aquilo que nós estávamos conversando, do jogador tomar a iniciativa durante os jogos. Exatamente. Né? Então você vê o Paulinho fazendo a jogada aqui pelo lado direito, você vê ele fazendo a jogada ali no meio campo, chegando, batendo pro gol. É o jogador que se movimenta, é o jogador que busca os jogos, se movimenta, sai da marcação. Ele não estava preso lá. E essa rotatividade acabou atrapalhando toda a defesa do Corinthians. Nessa altura do campeonato, o Corinthians já estava entregue. Eu quero ver ele jogar quando tiver um 0x0. Não, estava entregue, Chicão, porque ele me tira o Martínez, que estava ali na cabeça de área, e coloca um outro atacante. O centroavante, E coloca um outro atacante. A bola não estava nem chegando no ataque. Eu tô falando do Paulinho. O Paulinho estava livre, leve e solto. Mas então... Assim até eu jogo. Mas aí também vai a inteligência do jogador, Chico. Vai a inteligência do jogador. Vai dar inteligência do jogador. Só um detalhe em relação ao que o Xará falou. A gente já percebeu que o Xará gosta muito do Flaco Lopes pelas características dele. Pessoal, agora tem que ser dito, né? Paulinho entrou muito bem no jogo, né? Sendo participativo, dando mobilidade ao ataque, né? Chegando na frente, chutando no gol. Isso é uma coisa que o time do Palmeiras precisava, né? Ele tanto pode jogar de centroavante, como de um falso 9, o segundo atacante. Pelas beiradas de campo, é um cara que dá muita opção, pessoal. Isso aí não tem como negar, né? Dele. Eu não sou do time, como muitos são, de que o Flaco Lopes não presta. Eu acho que ele é muito útil para o Palmeiras, acho que ele é um jogador muito importante, mas nem aqui, nem na China, nem em Plutão, o Vitor Roque vai ser reserva do Flaco Lopes no Palmeiras. O Vitor Roque foi contratado para ser o camisa 9, vai jogar e o Flaco Lopes vai entrar quando o Abel quiser mudar a característica do jogo. Então o ataque do Palmeiras já está formado. É Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Até o Facundo, que ontem jogou muito bem, vai rodar, vai ficar no banco. Até para a gente colocar o gol do Vitor Roque foi anulado, eu quero ouvir o que o Danilo pensa desse Palmeiras. Tem Felipe Anderson, tem Maurício, tem Veiga, né? Tem Vitor Roque, tem o Flaco, tem Paulinho, tem Estevão. Mas Estevão até junho, né? Mas então, Sim, vamos até o Mundial. Nisso. Mas então, vamos projetar Mundial. É um Palmeiras que tem pouco mais de 2 meses para 3, para o Abel agora com a volta, a estreia definitiva do Paulinho, ajeitar o time para o Mundial. Vai ser um Palmeiras forte no Mundial, Danilo, com esses jogadores, e há tempo para ajustar essas peças? Eu gosto muito do Paulinho. O Paulinho é aquele atleta que vai em direção do gol, né? Você pode ver que ele não é muito de tocar para o lado, não. Ele é muito rápido, é forte, finaliza bem com as 2 pernas, então ele vai crescer muito e vai ajudar muito o Palmeiras aí nessa parte ofensiva aí. Agora, põe, Chile, o gol do Vitor Roque foi anulado, tem até o VAR aí, né? É porque seria o 3º gol do Palmeiras. Olha lá, o Paulo, cruzamento. E aí? Mas o momento da anulação do gol foi no cruzamento da primeira jogada. Gomes, né? Em que o Gustavo Gomes estava um fio de cabelo mais à frente do que o penúltimo defensor do Corinthians. Chorar, rapaz. Tô explicando o lance, Chico. O fio de cabelo. Mas estava. Você viu? Respeita aí a decisão do VAR. Mas eu não falei o contrário, Chico. Estava impedido. Uma decisão muito bom. Estava impedido. Vamos ver a explicação do VAR? Vamos ouvir a explicação. 1 metro na frente. Então, põe na tela aí, Chile. Vamos ver como é que foi o VAR. A gente vai checar um possível impedimento por interferência do Gomes na jogada inicial, tá? Ok. Tá. Aqui parece... Me dá a goal line,
Aqui tá limpo, pelo pé dele. Vamos lá no início da jogada. Essa aí tá tranquila. Vou checar. Posição sua. Tico, eu entendo, é o Corinthians e tal, mas espera aí. Isso é trabalhar contra o futebol, Danilo. Sabe? Qual o momento máximo do futebol? E hoje o nível é ruim. Vamos falar a verdade. Eu tenho aqui Miller, tenho aqui Danilo, tenho Paulo Sérgio, né? Ex-jogadores de altíssima qualidade. Quem viu, viu. E respeitando todos que jogam hoje. Mas os jogos aí acabam se arrastando. E o gol é o momento máximo do futebol. Os caras ficam procurando uma situação pra tirar o gol, cara. Eu não consegui. Mas tava errado, Gafa. Tava errado? Que mais errado? Pô, frisa a linha lá. Tava impedido. Se fosse pro seu Corinthians, você tinha mudado. A sua opinião era outra. Nenhum. Você sabe que eu sou um cara meio neutro nessas horas, né? Sim. Pra caramba. Eu sou neutro. Muito. Não tava o fio de cabelo de jeito nenhum. Tava assim. Ele tava impedido mesmo. Alguém consegue? Vocês conseguiram ver? Consegue identificar pelo VAR, Danilo? Na primeira vista. Difícil. Não dá pra... É difícil, né? Assim, o trabalho todo, né, Danilo, pro jogador. O Vitor Roque, ó, dá uma olhada, gente. Pô, onde tá esse impedimento, cara? Tá porque ela dá aproximar? Acho que é um pouquinho mais pra frente. É a mesma linha, cara. Né? Pô, isso é a mesma linha, né, Danilo? É difícil. É num frame. Só como coisa mesmo pra pegar, né? Ô, Garrafa, nos dias de hoje, se eu fosse a FIFA, eu mudava a regra. Um corpo inteiro. Assim, olha, o corpo todo, se tiver à frente, beleza. Mas agora, esse impedimento aí. Aí é jogar contra o futebol, né? Não, e outra coisa, e ninguém comenta sobre o erro daqui na lateral aqui. Você sabe que o Estevão é um jogador habilidoso. Mas isso é outra coisa. Não, mas tudo bem, você tem impedimento lá. Não, você tem impedimento lá. Aí o Estevão vem. Você dobra a marcação ali no jogador, não tem o cruzamento, você fica defendendo essa comissão isso. técnica. Eu falei pra você que não vai ter jeito. Mas vamos voltar. Eu queria agora falar pra gente. Não tem nada, saiu no lucro fechar. ainda. Pra gente fechar aí esse Palmeiras, então, ó, Vitor Roque, Estevão, Flaco, Felipe Anderson aparecendo pela direita. O Veiga que tá fora. Veiga, Maurício. E são jogadores, eu vou voltar lá no início do programa, quando eu falei. Piquerez, viu? Piquerez, ele pôs Felipe Anderson pelo lado direito. Que o Felipe Anderson já jogou pela esquerda, já jogou no meio e agora está jogando lá pelo lado direito. E tirou talvez um dos pontos fortes do Palmeiras, que foi inclusive anulado na final do Campeonato Paulista, o Estevão ali pelo Anrileri, mas o Anrileri não estava jogando. E o Abel trouxe o Estevão para jogar no meio. E o Abel flutuar. Já fez isso contra o Cerro Porteño na quarta-feira. O Abel falou sobre isso. E eu quero saber de vocês se esse Palmeiras, com essas alternativas, se esse Palmeiras tem possibilidade de chegar forte no Mundial, de arrumar esse time para daqui 2, 3 meses. Olha o Abel falando das opções que ele tem a partir de agora com a chegada do Paulinho. Críticas ao Abel, mas tem muitos elogios a ele. Ele está fazendo uma leitura do elenco, ele vem para a coletiva. É um grande treinador. Às vezes ele exagera com esse papo aí que eu não quero ser amigo de ninguém, nem eu quero ser seu amigo, Abel, mas eu vou te avaliar como profissional com maior isenção. E você pensa muito bem em futebol. Às vezes é chato para dedéu, mas você pensa no futebol, é um técnico campeão dos maiores da história do Palmeiras e para muitos o maior da história do Palmeiras. O maior. Tá? E ele vem para a coletiva, Danilo, e isso é legal nessa relação, quando ele fala, ó, eu tirei o Estevão dali, porque o Estevão fez por 10, eu coloquei ali e tal, eu tenho essas opções. A pergunta para vocês são duas. A primeira delas, como é, Danilo, você como técnico, como é um jogador que foi contratado como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Vitor Roque, um jogador novo que sai do Atlético Paranaense, vai para o Barcelona, aí vai para o Valência, e do Valência, ainda pertencendo ao Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras. Betis, desculpe. Vai do Betis, mas ainda sendo do Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras e completou hoje 7 jogos. 7 jogos. E 7 jogos ainda não marcou. Como é para um jogador que ele é menino ainda, né? 23. Como é que é o papel do treinador com o Vitor Roque pela ausência de gols? E já emendo uma segunda pergunta. 20 anos, desculpa. 20 anos. 20 anos. 20 anos. E já emendo uma segunda pergunta. É um Palmeiras que pode chegar forte no Mundial ou aí a brincadeira é outra? Eu acho que todo treinador quer, né? Em cada posição você ter 2 jogadores de qualidade. Isso é fundamental. E ele foi bem citar aquilo ali eu vou jogar com meia, o cara faz 2 funções. Isso aí ajuda muito o treinador, né? Você não tá rendendo aqui, você muda ali, passa para lá e ele rende de lá. Então isso aí ajuda muito. E o Palmeiras, do meio para frente aí, gente, nossa, é o melhor time do Brasil, né? Tem muita opção. Melhor que o Flamengo? Todo mundo bom. Mais ou menos, a altura, né? Igual. Se pegar individualmente,
no Mundial, dá tempo de, pro treinador, chegando essas peças, dá tempo de azeitar o time e ir pro Mundial, que o Mundial é uma competição que a gente imagina que vai ter a missão é passar da primeira fase. Uma dificuldade maior. É difícil, mas hoje eu vejo o Palmeiras com condições, viu? Eu vejo o Palmeiras com condições de chegar lá e brigar. Ô Miller, essa ausência de gols do Vitor Roque, ele vai tirar de letra, o Abel vai saber gerenciar isso, porque a gente cobra, né? Isso é uma coisa natural, né? Claro. Aqui, infelizmente, no Brasil, se cobra por jogo, né? O jogador. Não. É claro, time grande, a cobrança é muito grande. Mas eu acho que ele tem tempo, né? Como ele é novo, tem tempo. Daqui a pouco ele sai o primeiro gol, o segundo, e ele, né, gradativamente, naturalmente, ele vai readquirindo a confiança e fazendo os gols que ele estava acostumado a fazer no Atlético Paranaense. Então, acho que, como o time do Palmeiras ainda está assim, faltando alguns jogadores, aquela coisa toda, daqui a pouco o Vitor Roque vai reencontrar o caminho do gol, porque é um jogador que sabe fazer gol, ele sabe jogar, né? Então, acho que essas muitas boas opções do Abel, né, daqui a pouco vai ser benéfica para ele. E só um detalhe, Xará, o Garrafa, o Vitor Roque não é que é um atacante que está 7 jogos sem marcar gol e não está fazendo nada. Primeiro que ele já fez 2 gols nos últimos 2 jogos e por um fio de cabelo a arbitragem anulou. Contra o Cerro Porteño foi a mesma situação. Aliás, foi até pior do que essa aí do Corinthians. Então ele marcou um gol em cada jogo, foram 2 golaços. O contra o Cerro, então, foi demais, ele cavou por cima do goleiro. E além disso, ontem, por exemplo, ele estava marcando na bandeirinha de escanteio da lateral direita no campo de defesa. Ele correu muito, se entrega muito, saiu de campo aplaudido de pé. Então não é um jogador que está em má fase e não está fazendo nada. Ele está jogando muito para o time e todo mundo viu que ele sabe fazer gol. Então ele não marcou gols que valeram. Mas ele fez a jogada dele, o que ele tinha que fazer na hora, ele fez e muito bem feito, além de jogar para o time. Então todo mundo está tranquilo em relação ao Vitor Roque e mesmo com o gol de ontem sendo anulado, ele sai muito no lucro em relação à visão que o torcedor tem com ele. Pois é, nação palmeirense, a mídia aí fazendo alguns elogios ao Palmeiras, né? Esse jogo aí que eu acho que o Palmeiras venceu e convenceu. Mais uma boa atuação aí de alguns jogadores individualmente. O coletivo começou a aparecer, né? Eu acho que a virtude desse jogo aí do Corinthians foi o coletivo, né? O Palmeiras estava precisando ter uma boa atuação no coletivo, né? Não só na parte individual. Na individual a gente sabe que vai acontecer. Vai acontecer um jogo de Vitor Roque tá mal, de Paulinho tá bem, de Paulinho tá mal, Felipe Anderson tá bem, Felipe Anderson tá mal, Veiga tá bem, Veiga tá mal. Estevão também, são muitos jogadores qualificados que uma hora ou outra um vai estar mal e o outro vai sobressair, né? Por isso um elenco qualificado faz a diferença, né? E você imagina aí quando esses caras tiver entrosado, tiver jogando fino na bola, tiver em forma, a tendência é de um Palmeiras forte, né? É por isso que ele se discute aí, né? Será que o Palmeiras realmente vai bater na ponta aí com o Flamengo? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Para mim o Palmeiras é o time a ser batido, pessoal. Principalmente quando o Vitor Roque também começar a fazer seus gols, né? Muito se pergunta, né? Até onde atrapalha, né? 7 jogos sem fazer gol, pessoal, mas não é aquele atacante que passa 7 jogos sem participar de jogadas, né? Ele é participativo, dá assistência, sofre pênalti, faz gol que o VAR anula, né? Então é aquele jogador que é essencial e que Abel Ferreira gosta muito do futebol de Vitor Roque, né? Como Abel Ferreira mesmo fala, né? Ele, do meio para frente ali, ele tem vários jogadores que jogam em várias posições. Isso aí é uma virtude, né? Mas isso aí às vezes atrapalha, pessoal. Temos que ser realistas. É bom? Mas às vezes atrapalha, né? Por exemplo, Estevão joga em várias posições, só que ele fixou Estevão ali na esquerda, onde ele vinha jogando muito bem, com medo de botar ele em outra posição, e atrapalha Felipe Anderson, que só jogava naquela posição, né? A partir do momento que ele fez essa substituição aí, o Palmeiras começou a jogar bola. Felipe Anderson começou a ser um dos melhores jogadores do Palmeiras, né? Mas eu fico preocupado, né? Porque pelas declarações que ele diz aí, a qualquer momento ele pode voltar àquela formação antiga, né? Eu já não sei se o Palmeiras vai render naquela formação antiga, né? Abel Ferreira é um grande treinador. Abel Ferreira, para mim, é o maior treinador do Palmeiras, né? Da sua história. É um treinador que é vitorioso, só que, pessoal,
ele não dá o braço a torcer, né? Porque ele sabe que essa mudança aí, a torcida já vinha pedindo há algum tempo atrás, né? Ele recuar um pouco, né, Estevão, e colocar Felipe Anderson na posição, né? Então ele não quer dar a torcer, né? Ele não quer dar o braço a torcer, né? E já se fala, né? Ele diz aí que a qualquer momento pode voltar a formação antiga, né? Que é uma pena, né? Se voltar a formação antiga e começar as más atuações, vai sobrar para Abel Ferreira, né? Tem aquele ditado, pessoal. Time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando não se mexe, né? Ainda tem um retorno aí de Maurício, né? Maurício, que era o melhor jogador do Palmeiras até a sua lesão. Tem muitos jogadores qualificados, né? Tem muitos, pessoal. Tem Paulinho, né? Pra mim ali, Estevão vai começar a fazer a diferença ali com o Paulinho naquele meio campo. E vai começar a colocar Vitor Roque aí na cara do gol. Não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Agora sim, Paulinho é um cara que finaliza, é um cara driblador, é um cara que parte pra cima, é um cara que marca bem. Quando eu digo marca bem, é a parte ofensiva, né, pessoal? Então, sem sombra de dúvida, pra mim, sim, o Palmeiras é o time a ser batido. Tomara que continue na mesma pegada, né? Continue nessa evolução. Não tem jogo fácil. Todos os jogos são difíceis, né? Foi um jogo difícil contra o Corinthians. Não foi difícil porque o Palmeiras tornou o jogo difícil num jogo fácil, né? Inclusive, pra mim, o placar aí foi enganoso, né? O Palmeiras merecia aí ganhar esse jogo no mínimo de 4-0, né? Criou várias oportunidades, mas tá bom. Foi o troco, né? Foi o troco aí da vitória que eles tiveram. Deram um chute no gol no campo do Palmeiras, fizeram o gol, foram campeão. Acontece. Futebol é assim, né? Nem sempre o melhor vence, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.